Bom, então é isso, gente. Boa noite, tá? Quem não me conhece, eu sou Roberta Ogilvy, terapeuta crânio-sacral. Quem não conhece a terapia crânio-sacral é disso que a gente vai falar hoje, sobre essa técnica. É uma técnica muito conhecida na Inglaterra, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil está ficando cada vez mais, né? Está ficando cada vez mais. Eu cheguei no Brasil com a minha prática em 2011, 2012, e eu fazia até uma previsão, assim, de que eu falava, daqui a 5 anos vai estar super popular, e ainda não está super popular, mas já está ficando bem conhecida, né? Muita gente já tá reconhecendo esse trabalho, especialmente os osteopatas, né? Eles já estão bem, aqui no Brasil, eles já estão bem conscientes de que esse trabalho existe. Vou falar sobre isso. Então, eu sou Roberta Ogilvy. Eu estudei essa terapia na Inglaterra, em Londres. E, como eu falei, lá é muito conhecido, né? Então, tem muitas escolas, a gente estuda há muito tempo para poder fazer um trabalho que é um trabalho tão, tão fino, tão delicado, mas tão profundo, e a gente precisa estudar muito anatomia humana para fazer esse trabalho. Porque aqui no Brasil, especialmente, as pessoas, né, acham que porque é um trabalho sutil, tem misticismo no meio. O Brasil, né, com esse legado aí, esse histórico de trabalho místico mesmo, né, místico e, enfim, as pessoas falam, mas o que você faz? Você faz o que você faz. Peraí, desculpe. O que você faz é mágica, você precisa ter poderes especiais. Sim, a gente tem nossas habilidades, mas é um trabalho científico mesmo, sabe? Baseado na anatomia humana. Eu brinco que eu leio sobre anatomia para me divertir, e é verdade. Sabe esses livros de colorir? O meu livro de colorir é anatomia. Eu fico aqui, ó, sabe aquela coisa para relaxar? A gente colore. Eu, para relaxar, fico colorindo anatomia humana. Amo, adoro. E então, mas assim, brincadeiras à parte, né? É um trabalho baseado na ciência mesmo, sabe? Um trabalho científico, né? Ciência quântica, mas é um trabalho científico. Bom, estudei na Inglaterra. Esse é um dos meus diferenciais, porque aqui no Brasil, como eu falei, está começando a ficar muito conhecido não, mas está começando a ficar conhecido. Claro, a tendência é essa, mais pessoas fazendo trabalho, mas eu não posso afirmar isso, mas eu mais ou menos afirmo que eu sou a única da escola inglesa aqui no Brasil. Será que tem outra? Não conheço, não sei. É possível que tenha, mas, bom, no mínimo é uma minoria absoluta, porque todo mundo é da escola americana, a maioria das pessoas estuda na escola americana. Eu falo, né, que a escola inglesa tem essa diferença, já tudo é terapia crânio-sacral, mas já tem uma diferença, a escola inglesa já se diferencia. E aí, outro dia, uma amiga, colega, falou: você fala tanto em união e você separa as duas. Ela é da escola americana. Então, eu não vou mais separar, tudo é terapia crânio-sacral, mas são abordagens que já são distintas uma da outra. E a abordagem inglesa, eu diria, posso estar errada, eu também não posso falar muito da abordagem americana, mas eu já digo que a abordagem inglesa é mais sutil ainda, ela é mais sutil. Bom, vamos falando, se forem conceitos novos, e eu espero que seja, porque a gente está aqui para falar do novo. Eu vou falando, vocês vão se inteirando mais, e perguntas também. Então, o meu diferencial, né? Estudei na Inglaterra, sou da escola inglesa. O segundo diferencial, e que eu estou descobrindo que é um grande diferencial, eu não achava que era tanto, eu vou explicar por quê que eu estou descobrindo que é um grande diferencial, é que a minha prática, hoje em dia, é quase que exclusivamente, para não dizer completamente, porque eu não vou fechar essa porta, à distância. Então, o trabalho, eu estou falando que eu estou descobrindo que é mais raro ainda do que eu achava, porque eu achava que
todo terapeuta craniossacral fazia também à distância, escolhia não fazer à distância, mas podia fazer, e eu estou vendo hoje em dia que não é bem assim, não, que a comunidade está bem dividida, sabe? A comunidade dos terapeutas está bem dividida. Eu estou falando isso porque eu estou sendo convidada, já fui convidada, já aceitei para falar num congresso ano que vem na Bélgica, um congresso de terapia craniossacral. E, e é uma coisa super séria, vai o pessoal todo, né, da Europa e tal, a Associação da Terapia Craniossacral do Reino Unido, e umas pessoas lá, o pessoal é muito sério com tudo, né? Eles têm várias regras, vários, enfim, todo mundo leva tudo muito a sério. E nesse congresso, e eu vou falar sobre o trabalho à distância. E eu estou achando que não vai ser muita novidade. E aí eu tive uma reunião essas semanas com o pessoal lá da Associação do Reino Unido e eles falaram, não, tá bem dividido. Tá assim, 50% da comunidade dos terapeutas faz a distância e entende que esse trabalho acontece à distância, e tem 50% que não, que ainda está resistindo, mesmo a própria comunidade dos terapeutas, eles estão resistindo a isso. E eu achei muito interessante, eu fiquei animadíssima, eu falei, nossa, agora então que eu quero mesmo falar nesse congresso, porque eu estava achando que eu ia meio que falar uma coisa que eu não sabia, e aí estou vendo que não é bem assim, não. Então, por que eu estou falando isso? Porque a terapia craniossacral, ela evoluiu da osteopatia. Vamos lá, um pouquinho do histórico aqui da terapia craniossacral. Todo mundo conhece a osteopatia, né? Imagino que sim. É um trabalho bem mais conhecido. E a osteopatia, ela é um trabalho de alinhamento, manual mesmo, né? De alinhamento mecânico, como a gente chama, ao contrário do sutil. Então, você vai ao osteopata, o osteopata vai botar a mão na pessoa, vai manipular esse corpo físico, ok? E tem horas que a gente precisa de uma mão mesmo para botar a gente no lugar mecanicamente. Eu já me beneficiei muito de osteopatia, essa osteopatia clássica, ok? Mas a osteopatia, ao longo dos anos, ao longo dos últimos 100 anos, vamos dizer, ela começou a evoluir desse trabalho puramente mecânico. Os antigos, né, fazendo um trabalho mecânico mesmo, mão no corpo físico, eles começaram a perceber que tinha ali algo mais, né? Algo mais do que o que a gente via com os olhos. E é muito fascinante isso tudo, porque, desculpa, eu estou ouvindo aqui um eco. Será que tem alguém com o microfone aberto? Acho que não, né? Estou ouvindo um ecozinho aqui. Se tiver alguém com o microfone aberto, acho que não, né? Estou vendo aqui ninguém com o microfone aberto, não. É, e os antigos, né? Eles começaram a fazendo um trabalho, como eu estou falando, puramente mecânico, eles começaram a falar, não, mas espera aí, mas tem mais aqui do que a gente vê com os olhos. E é exatamente esse é o ponto aqui da terapia craniossacral. A gente trabalha com aquilo que a gente não vê com os olhos abertos, né? A gente trabalha com o que não é visível. E aí que fica desafiador para as pessoas, porque a gente vive a realidade, a dimensão da matéria. A gente está aqui na matéria, no tempo e espaço. A ciência toda é baseada no que a gente vê com os olhos, no que a gente vê com os olhos, né? Enquanto a gente não olhar para o vírus, não olhar para a bactéria, não olhar, né? Não fizer os exames de imagem, são chamados assim, né? Exames de imagem. Enquanto você não olhar para aquilo, aquilo não existe para a ciência. E não vou dizer que a gente é o contrário disso, mas a gente vai muito além disso. Então a gente olha para o que a gente não vê. Ainda bem que existe a física quântica hoje em dia, que é para poder explicar muito bem, como eles explicam, né, a não matéria. Mas a não matéria é muito desafiadora para a gente que vive na matéria. Eu entendo. Então, por isso que dá para fazer a distância. Então, mesmo a pessoa chegando no meu consultório presencial, e há muitos anos eu só trabalhei presencial, porque eu mesma tinha dificuldade não, mas eu não me aventurava por aí, eu achava que ia ficar muito demais, assim, a distância não dá.
E as pessoas vêm no meu consultório, até hoje quem vem fazer presencial, e acontece de eu fazer presencial ainda, especialmente com os recém-nascidos. Eu gosto de fazer presencial, mas é porque eu amo os recém-nascidos, eu gosto de ficar perto deles, porque não precisa. Mas já digitei o link várias vezes e pede a senha. A senha está aqui no chat. E o presencial, mesmo a pessoa chegando aqui no meu consultório, a terapia Ô, craniossacral, ela Luciano não. quer vir aqui, não? Tá Olha, falando. tem alguém com o microfone aberto. Por favor, fecha o microfone, tá? Por favor. Senão a gente. Ismael, vou fechar seu microfone, tá, Ismael? Fechei. Senão atrapalha, tá? Querendo abrir, abre, tudo bem, mas eu vou deixar todo mundo fechadinho. E aí a pessoa vem ao meu consultório, eu não toco, praticamente não toco. A pessoa vem de roupa, Será que eu vou você, conseguir ouvir? você não, você não. Olha, já digitei o link várias vezes. Eu não sei, eu acho melhor então você recomeçar. Você está me ouvindo? Ah, não, a pessoa não está me ouvindo. Não sei o que fazer. Peraí um minutinho, gente. Gente, eu vou botar aqui no grupo, então. Vou botar assim, olha, recomeça o computador, senão eu vou perder o meu flow aqui. Tá? Bom, então a pessoa estando na minha frente, a pessoa estando na minha frente, eu nem tiro, a gente não tira a roupa de ninguém, a pessoa deita e eu mal toco. Então eu já não estou trabalhando no corpo físico, eu já não estou manipulando, mesmo a pessoa estando na minha frente presencialmente. É por isso que a gente consegue fazer a distância, porque esse corpo invisível, esse corpo sutil, que é o corpo invisível aos olhos, ele ele pode ser acessado da onde eu quiser. Então, as pessoas falam, você trabalha online. Não, não é online, é à distância. O que que eu preciso? Eu preciso só focar naquela pessoa. E aí, da mesma forma, ela estando na minha frente, eu vou fechar os olhos e eu sou treinada para isso. Eu sou treinada para ler esse corpo sutil. A pessoa estando na minha frente, ou a pessoa estando na sala ao lado, ou a pessoa estando do outro lado do mundo, como às vezes eu atendo. Por isso que a gente pode fazer a distância, tá? Mas eu entendo que é novo, né? Eu entendo que as pessoas falam, mas como assim, né? Como que você pode resolver aí a minha lesão, né? Porque a gente está falando aqui de lesões de corpo físico mesmo, sabe? A gente está falando de hérnia de disco, a gente está falando de questões de corpo físico, emocional e mental, mas são pessoas lesionadas, pessoas machucadas, né? E como é que você consegue resolver isso à distância? Então, eu sei. Mas fica aqui comigo que eu vou falar de novo sobre o trabalho à distância, e eu falo sobre o trabalho à distância o tempo todo, e eu não é que eu convença as pessoas, não é nenhuma questão de convencer, mas eu convido as pessoas a experimentar, porque no final das contas é isso. Eu falo, olha, gente, eu falo, mas o que vocês têm que fazer é experimentar. Por isso que o mais importante, Ah, daí o Elton tá te sem ligando e dúvida. agora eu entrei. Peraí, deixa eu desligar o som de que tem alguém aqui Tá com vendo som. quem é você? Lourdes, vou tirar o seu som, tá? Porque senão atrapalha. Tá bom? Eu só vou pedir, então, para vocês prestarem atenção se de repente o som está ligado, tá? Para poder, já foi. Bom, então vamos lá. Alinhamento. Eu vou voltar a falar do à distância, se for muito novo para vocês, fiquem tranquilos, tranquilas, porque é um assunto que eu falo, né? Lógico, mas é isso, além de eu falar, o mais importante é fazer mesmo, sabe? É, tem como, né? A gente quer aprender a nadar, a gente tem que pular na piscina, a gente, né, não tem outro jeito. Então, a prática é tudo. Então, o mais importante é que vocês conheçam, né? Depois a gente fala sobre isso, como é que vocês podem fazer as sessões, né? Bom,
Alinhamento, que é o tema. Eu sempre escolho um tema. Eu tenho feito esses eventos e eu vou fazer durante o ano todo, mas esses eventos, é claro, obviamente, é para falar da terapia crânio-sacral, é para falar da terapia crânio-sacral à distância, mas eu boto um tema que é para a gente poder ter um fio da meada, né? Então, e claro, são os temas mais fundamentais da terapia crânio-sacral, obviamente, né? Os temas que são os temas que a gente não pode fugir deles, para as pessoas poderem começar a entender também o que é saúde, né? Porque é uma outra forma de você ver saúde. E eu, desde criança, sabe? Eu falo que eu nasci assim, eu nasci numa família que era muito remédio, 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 e fora, além de remédio, era assim, a gente não sabe o que acontece com a gente, quem sabe é o médico. Então, a gente tinha vários médicos na família, que eram os grandes da família, eram os grandes eles resolviam tudo da família, né? Não só questões de saúde, mas tudo. Eles eram os consultados, eram os padrinhos, né? Os chefes da família. Então, é muito essa ideia de que a gente não sabe o que acontece com a gente, quem sabe é o médico. Então, e ele que decide por você o que você vai fazer, e se der certo foi o médico que resolveu, se não der certo foi o médico que fez errado. E a gente aqui na terapia crânio-sacral tem uma outra visão. A gente entende que é com a gente mesmo. A chave para nossa saúde, a chave para nossa saúde é a autocura. A gente tem isso. A gente tem a autocura, a possibilidade de autocura dentro da gente, ponto. Somos feitos assim, somos programados para nos autocurar. E, na verdade, os médicos não curam ninguém, eles facilitam todo um processo que é da pessoa. Os médicos não vão te falar isso, mas a gente fala. E, enfim, então, assim, eu nasci numa família que era com essa bem assim, sabe? E eu, desde pequena, eu falava, não, mas espera aí, por exemplo, se eu tivesse uma dor, eu não tinha dor, graças a Deus, até hoje, graças a Deus, eu não sou uma pessoa que tem dor. Minha mãe tinha muitas dores de cabeça e tal, enxaquecas, e se eu tivesse alguma indisposição, minha mãe já falava, vai tomar Novalgina. Novalgina era tudo para minha mãe, né? Toma Novalgina, toma Novalgina. E aí eu falava assim para ela, não, mas se eu tomar Novalgina, a dor vai desaparecer e eu não vou entender ela. Isso eu tinha, assim, sei lá, 8 anos de idade. E minha mãe achava que eu estava falando coisa que não fazia sentido. E aquilo para mim era muito real. Era assim, eu preciso observar o que está acontecendo de verdade, eu preciso entender. E olhando para essa indisposição, para essa dor, para esse desconforto, ou seja lá o que for, essa é a forma que eu tenho de me curar. Isso é terapia crânio-sacral. Eu acho que eu nasci já terapeuta crânio-sacral. Porque depois, quando eu fui estudar, eu falei, mas eu faço isso desde criança. Porque a terapia crânio-sacral, ela fundamentalmente, ela faz isso, ela identifica. A gente estuda anatomia, como eu falei aqui, né? Estuda anatomia sem parar. A gente precisa ter um conhecimento do corpo muito profundo, porque o trabalho é de identificação. Eu tenho duas coisas: eu tenho conhecimento anatômico e eu tenho essa prática, essa técnica de olhar para o oculto, para o invisível. São essas duas coisas que fazem o trabalho crânio-sacral. E aí o que acontece? Eu identifico. É só o que eu faço. O trabalho é identificar e aceitar. A gente aceita tudo, a gente não julga. Não é que a gente ache bom. Aceitar não é achar bom. Aceitar é simplesmente aceitar, acabou. Não acho bom nem acho ruim. Simplesmente reconheço que aquilo existe ali agora, nesse momento, e que tudo é passageiro de qualquer forma e que aquilo daqui a pouco passa. E aí é com essa identificação que é o gatilho para a transformação e a pessoa que vai dar as soluções dela. Eu não dou solução para ninguém. Quando aquilo se resolve, a pessoa depois fala assim para mim: ah, que ótimo, você foi ótima, você resolveu aqui essa questão que eu tinha, essa dor de cabeça da vida inteira. Eu falo: não, mas eu não resolvi Eu vou lá nada. embaixo fazer a reunião. Só que eu Lourdes, preciso acabar meu PC. Lourdes, Eu quero te explicar. Tá. peraí, gente, deixa eu só desligar. Eu quero fome. Só um minutinho, gente. Lourdes, você pode. Eu não estou conseguindo, peraí, gente. Lourdes, você pode tirar o seu microfone? Você pode.
Peraí, não estou conseguindo. Acho que foi. Vou pedir para vocês tirarem o microfone, tá? Senão atrapalha aqui. Bom, então, voltando, me perdi aqui um pouquinho. Me perdi aqui um pouquinho, prestei atenção no som. Bom, então vamos lá, alinhamento, né? Então, o tema dessa conversa aqui, alinhamento. E aí, qual o título, né? Esse título que eu botei no grupo, e eu falo desse título, o que erradica a doença é o alinhamento, porque se vocês prestarem atenção nisso, né, é uma frase muito, muito importante, é a frase que até hoje a gente não entende isso, até hoje a ciência moderna não entende isso. Quem falou essa frase é o pai, o fundador da osteopatia, o Andrew Taylor Still. Ele é uma figura que eu reverencio ele, eu tenho foto dele aqui em casa, eu reverencio demais, porque se não fosse ele, eu não estaria fazendo isso, nem eu, nem ninguém. E, resumidamente, ele foi um cara que nasceu em 1828, nos Estados Unidos, e ele falou isso. Na época que ele perdeu 3 filhos dele, morreram, né, por doenças, na época que ninguém conseguia tratar, enfim, ele teve uma história super... um filme, a história dele, e ele entendia isso, e ele falava isso, e mesmo naquele tempo, 1828, e até hoje, a gente não consegue completamente entender isso, que é o que erradica a doença é o alinhamento. Não é necessariamente você tomar todas as drogas, todos os remédios, todas as vacinas, o externo, sabe? É você botar uma coisa externa. Claro que tem lugar para isso, é óbvio. É óbvio, meu marido está aqui agora com um problema, uma questão na pele dele, que eu já falei, vamos dar um antibiótico para isso. Então, tem horas que, óbvio, é o antibiótico, é a penicilina, é a anestesia, mas é na emergência, né? É na hora que, como eu falo, quando o prédio pega fogo, a gente chama o bombeiro, então a gente a gente usa um externo para isso. Mas o que a gente está falando aqui realmente de saúde verdadeira, sabe? A gente está falando como eu disse, né? Eu criança, como eu via a história inteira, não via só aquele evento. A gente tem que resolver esse evento agora. Sim, a gente tem que resolver uma febre alta, lógico, mas assim a gente está falando aqui de saúde de verdade mesmo, de uma fundação de saúde. Então, e tudo começa com alinhamento, né? Então, por que isso, né? Por que Andrew Taylor Still falou isso em 1828 e até hoje parece que a gente ainda não entendeu isso completamente. Mesmo nas escolas de osteopatia, parece que isso ainda não está completamente... A gente ainda não está completamente consciente disso, né? Os terapeutas, o pessoal da terapia crânio-sacral, sim, porque a gente vai trabalhar muito com essa ideia do alinhamento, não só do alinhamento denso, físico, mas, como eu falei no começo aqui, né? A terapia crânio-sacral vai além do físico. Então, vamos lá, só assim rapidamente, né? Eu fiz um post sobre isso, que para mim, resume, eu não preciso falar mais nada, só falar essas 3 frases e pronto, já falei tudo. A nossa coluna vertebral, ela guarda o sistema nervoso, né? O sistema nervoso está dentro dela, ela encapsula, ela protege. A gente precisa do nosso sistema nervoso para a nossa autocura, então a gente precisa de uma coluna vertebral alinhadinha, ponto. Pronto, terminou terminou aqui a minha fala, não preciso falar mais nada. Então é muito óbvio, né? A gente tem que estar com esse caminho o nosso meio, né? A nossa coluna vertebral, onde está o nosso sistema nervoso, onde está o nosso funcionamento principal, tem que estar alinhadinho para a gente funcionar bem, para a gente poder se autocurar, ponto. Mas como eu falei, vai além do físico, a terapia crânio-sacral foi além disso, então a gente tem muito mais para falar do que isso. Bom, primeiro que não é só a coluna vertebral. Quando a gente fala em alinhamento, as pessoas já ficam logo, né, já vai prestar atenção logo na postura dela, a gente pensa em coluna. É coluna, mas também não é só coluna, é também crânio e face. Então, assim, por exemplo, uma pessoa com sinusite, vai tomar todos os remédios, os anti-inflamatórios, os corticoides, os antibióticos e continua, né? Passa crise, mas continua, recorrente,
e às vezes, muitas vezes, os antibióticos até pioram. E aí, quando você vai, o que o terapeuta craniossacral nessa hora faz? Sinusite, um exemplo clássico de alinhamento trazendo a saúde. A sinusite é esse osso maxilar. No Brasil, as pessoas chamam a mandíbula de maxila, não sei por quê, mas é um outro osso, né? Maxila é um outro osso, é um osso que fica bem aqui no meio da face, onde o nariz fica ali. E esse osso, ele tem os espaços no meio da face, que são os seios da face, né? Em inglês é sinus, por isso que é sinusitis, sinusite, né? Então, esses espaços, esses espaços, por exemplo, você tem um desalinhamento na face, desalinhou. E desalinhou não só, né? Nosso corpo é um efeito dominó, então desalinhou lá o dedinho do pé e chegou nesse osso maxilar, que é esse osso bem no meio da face. Desalinhou, encheu ali esses espaços da face, se enchem de líquido, você não consegue drenar, pronto, inflama, vira sinusite. Então, enquanto você não alinhar esses ossos da face e também da base do pescoço, que é a base do crânio, onde acontece a drenagem do cérebro, que nem uma pia entupida. A sinusite é que nem uma pia entupida. Enquanto você não desentupir ali embaixo, alinhar a pessoa, alinhar a cervical, a pessoa com sinusite, ela tem a cervical desalinhada. Então, enquanto você não alinha, enquanto você não alinha os ossos da face, você não consegue resolver, sabe? Josi, vou pedir para você desligar o seu microfone, por favor, senão a gente não consegue fazer aqui a fala. Engraçado, eu não consigo desligar. Eu achei que eu conseguisse, mas eu não consigo desligar o microfone das pessoas. Bom, então, esse é um exemplo clássico. E mil outros exemplos. Por exemplo, uma criança que demorou muito para nascer, torceu demais ali na hora da saída, um parto normal. Um exemplo, torceu o tórax, aí pronto, a criança está saudável, está tudo bem, só que o tórax todo torcidinho desalinhou, e desalinha nesse momento, e pronto, vai passar o resto da vida desalinhado. Aí, o quê? Aí bronquites e asmas e várias questões ali, que simplesmente está com a torácica toda desalinhada. Então, você vai tomar de novo todos os inaladores, vai para crise, né? Depois de crise, criança que vive em hospital, e ninguém, né, fora a terapeuta craniossacral, não vai olhar, os médicos não vão olhar para a torácica dessa criança, por exemplo, e não vão pensar em alinhar essa torácica. Então, não adianta você ficar com aquela bombinha de asma a vida inteira se você não alinhar a torácica dessa criança ou desse adulto, né? Então, e aí a gente vai além, né? Tratamento ortodôntico, por exemplo. Eu me lembro de uma vez, há muito tempo, veio uma senhora e ela tinha feito um tratamento ortodôntico assim, muito radical, radical mesmo. Abriu o palato, extraiu vários dentes, né? Porque tinha uma história de que não tinha espaço na boca para os dentes. Então tirou várias coisas e tal, fez ali, mas mexeu. E os ortodontistas, que a maioria absoluta deles não tem essa visão sistêmica, agora estão tendo cada vez mais, mas continua ainda sendo muito raro você encontrar um ortodontista com essa visão sistêmica. Eu até conheço um, se alguém quiser, se alguém quiser, eu recomendo ele demais. Mas, enfim, e essa moça, ela fez, aí ficou lindo, né? Ficou lindo esteticamente e tal, os dentes arrumados e tal, né? Só que ela tinha dores de cabeça, assim, simplesmente paralisantes. A vida dela paralisou, dores de cabeça, enfim. E aí, quando finalmente ela chegou até mim, quando ela chegou, eu falava para ela: tudo bem, o desalinho é tão grande porque como se imagina uma casa que uma sala está toda desarrumada e para você abrir espaço, você empurrou todos os móveis para o canto da sala, sabe? Esses eram os ossos da face dela. E claro que aí é ossos da face, depois aí vai ossos do crânio e vai embora até o dedinho do pé. Então você se desalinha completamente
E aí você fica doente. E ela não entendia por que ela era doente o tempo todo. Enquanto a gente não alinhou ela completamente, enquanto não reintegrou a história toda que ela tinha feito, ela não conseguiu ter essa. Ela depois ela ficou bem, né? Mas enquanto ela não fez o trabalho, ela não tinha uma qualidade de vida. Um outro exemplo também que era. Eu penso nos exemplos bem graves, assim, agudos, né? Que passaram pela escoliose idiopática. Tem que alinhar. E o que acontece é que, assim, e outra coisa importante de falar aqui sobre o alinhamento também, o nosso sistema nervoso está dentro da coluna vertebral, né? Como eu falei. Então, toda a inervação de toda a víscera sai de algum ponto da coluna vertebral. Então, por exemplo, você tem um desalinho ali na lombar, toda a víscera associada à região lombar, enervada pela região lombar, por exemplo, toda a víscera intestino, a víscera abdominal mais inferior, né? Toda a víscera do sistema reprodutor. Então, aí acaba que sei lá, endometriose, ou questões para as mulheres, né? Questões disso, daquilo, do útero, disso, daquilo, quando você vai ver a lombar e a região sacral toda muito desalinhada. E, de novo, os médicos não vão olhar para isso, né? Eles olham só para a víscera, eles olham só a criança asmática, eles olham só para o pulmão, questões isso, como eu falei, viscerais, que você fica só olhando para a víscera, enquanto você não alinhar essa pessoa, primeiro de tudo alinha, e aí pronto, aí a inervação fica de outro jeito. E aí pronto, aquele sintoma se desaparece, né? Eu tenho tanto exemplo aqui, eu fico falando, um caso atrás do outro. Por exemplo, tenho artrite reumatoide, muitas dores. Eu tratei do meu sogro, ele lá no alto da Escócia, ele com artrite reumatoide, morrendo de dor, não conseguia andar, aquela coisa toda. E para a gente convencer ele que eu podia tratar dele, eu aqui do Brasil e ele na Escócia. Só que ele estava com tanta dor, ele estava tão. Não tinha nada a perder. Ele falou: tá, vai. Tá, o que eu preciso fazer? Eu falei: você só precisa deitar. E eu, pronto. E, e parou a dor, ele se transformou completamente. Eu sempre conto essa história porque é uma história tão assim. Até eu ficava surpreendida porque foram poucas sessões e ele era um cara, obviamente, um senhor, uma pessoa que não estava muito saudável, nunca tinha feito um exercício na vida, aquela coisa toda. E eu falei, vai demorar aqui para ele, né? E não demorou nada. Ele fez, nas duas, três primeiras sessões, ele já começou a ficar de outro jeito, sabe? E o pessoal lá da saúde que visita, vai às casas das pessoas, a enfermeira que ia lá visitá-lo falou, nossa, o que aconteceu aqui? Que ele parou de tomar remédio e ele agora está se mexendo e tal. Ele está fazendo terapia crânio-sacral. Mas não tem ninguém aqui que faça terapia crânio-sacral. É a nora dele. Mas a nora dele está aqui? Não, ela está no Brasil. Ela está no Brasil, ele está aqui. E aí eu comecei a tratar dela, sabe? Ela entrou em contato comigo. Então é muito surpreendente, sabe? O alcance desse trabalho, né? Um outro exemplo aqui, eu estou vendo aqui os comentários, né? Gente, tudo tem solução. Por que tudo tem solução? Porque tudo é passageiro. A gente não é nada disso. Isso tudo são estados passageiros. E a gente tem a força dentro da gente. A gente pulsa força dentro da gente. A gente pulsa vida dentro da gente até o último segundo. Eu contactei o sistema crânio-sacral do meu pai horas antes dele morrer e ele pulsava a vida. Eu falei, ele não vai morrer. Do jeito que eu estou vendo essa vida pulsando dentro dele, e ele morreu horas depois. Eu falei, nossa, até isso meu pai me ensinou, né? É até o último minuto, sabe? É até o último minuto. Eu estou vendo aqui uns artrite reumatoide, deixa eu só parar um pouquinho aqui para ver. Muitas dores pelo corpo. Pois é, porque medicação, gente, medicação é na hora que o prédio pega fogo, a gente chama o bombeiro. Mas a medicação não é, você não dá, passar uma vida tomando medicação, sinto muito, não vai rolar. E outra, a dor, quando ela é calada, a medicação cala a dor, né? Claro, ninguém quer ter dor, mas
você fica calando a dor, calando a boca da dor, calando a boca da dor, aí ela quer falar mais alto ainda, sabe? Aquela coisa assim, peraí, ninguém está me ouvindo, eu vou falar mais alto, mais alto, mais alto. É assim que eu vejo. Cientificamente, já está provado, né? A ciência tradicional, né? Que eles falam? Remédios longo termo, né? As pessoas que usam por muito tempo, diariamente, por muito tempo, vão perdendo efeito. Todo mundo sabe disso, né? Minha mãe passou os últimos anos dela com muita dor e ela falava, mas não é possível que não exista um remédio que resolva a dor. Ela tomava morfina na veia e não passava a dor dela. E a ciência já entende isso. E como é que eu vou explicar isso? É porque a dor, não adianta a gente abafar aquilo, a gente abafa, a gente abafa. Como eu falei, na hora da crise, claro, mas passou a crise, você fica abafando uma história, essa história só cresce, 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 cresce. Então, aqui o trabalho é o caminho contrário disso. Ninguém abafa nada, nem criança. Criança que está... esse bebê é muito bonzinho, esse bebê. A gente fala, peraí, né? Eu nem gosto de bebê que é muito bonzinho. Esse negócio de bebê bonzinho, eu já falo, já acende um alerta aqui, sabe? Deixa eu ficar de olho na hora também, para não falar por muito tempo. Bebê bonzinho, o que quer dizer bebê bonzinho, gente? Bebê que não fala nada? Bebê que não chora? Também não precisa ser um bebê que chora o tempo todo, não é isso? Mas bebê chora, deixa o bebê se expressar. A gente não enfia logo um peito na boca do bebê, uma madeira, uma chupeta, um negócio. Sabe, o bebê começa a chorar, a gente já quer que ele pare logo de chorar. Peraí, gente, tá chorando, deixa ele falar, deixa se expressar também, né? Então a gente tem isso, né? Uma dorzinha de cabeça. Já tomou alguma coisa? Outro dia eu espirrei, eu estava na sala com uns amigos. Já tomou alguma coisa? Eu falei, gente, deixa eu espirrar, gente. Deixa eu espirrar, eu não vou tomar nada, não, sabe? Calma, calma. Então, assim, vamos expressar as coisas, é a única forma que a gente tem de entrar em contato com as coisas, é a única forma que a gente tem de transformar aquilo de verdade, é a gente entrar em contato com aquilo, a gente identifica aquilo, a gente aceita aquilo, ponto. Sabe? Falar que aquilo está errado, falar que, que péssimo, meu Deus, eu estou aqui com esse problema, só piora. Sabe? Primeiro de tudo, aceita. Primeiro de tudo, aceita. Aquela velha história, aceita que dói menos, é cientificamente provada essa frase. Achei que não tinha mais remédio para mim. Olha, eu acho que remédio para você talvez não tenha mesmo, mas tem solução. Remédio, eu acho que você já deve ter tomado todos, já acabou o remédio. Eu não sou uma pessoa muito adepta aos remédios, então as pessoas falam que eu sou radical. Eu não sou radical, eu faço esse trabalho aqui, esse trabalho é uma outra proposta. É simples assim. Hérnia de disco lombar, acabei de desistir da cirurgia. Eu acho que a cirurgia, é possível que você precise de cirurgia? É possível que você precise de cirurgia. Mas, primeiro, antes da cirurgia, você pode fazer muita coisa, como a terapia transacral, para daí você ver se você precisa de cirurgia mesmo, se você só não precisa de um alinhamento profundo. Um outro exemplo aqui, eu fico pensando, tem muitos causos para contar, eu adoro contar causos, mas eu fico pensando nos que são muito graves, assim, né? Tinha uma criança que veio me ver, a mãe, né? Óbvio, trouxe a criança, ela tinha uns 10 anos, mais ou menos, e ela tinha dores de cabeça, assim, de repetir ano. Ela não podia mais, ela perdia, ela estava perdendo escola. E aí, tá, vamos lá, deita aí e tal. Foi até presencial, porque já tem bastante tempo isso. Ela veio ao meu consultório, e aí era assim, como é que ela nasceu? Sempre essa pergunta, né? Eu quero saber de todo mundo, porque somos o resultado da nossa gestação, do nosso parto. Aí, como é que ela nasceu? A fórceps. Ok. E aí eu via a marca do fórceps nela, via de olhos fechados, né? Eu via, assim, os fórceps aqui. Eu acho que até eu perguntei, ela nasceu de fórceps? Nasceu. E aí, o que que aconteceu? Desalinhou ela, o fórceps, tudo bem, tem horas que as pessoas usam, né? Mas tem um custo, a conta chega muito alta, sabe? Do fórceps. Mas, enfim, não estou julgando aí parto de ninguém, mas existe depois um trabalho para ser feito, né? Com certeza. E, e desalinhou ela de um jeito tal que não só ela morria de dor de cabeça, mas a coluna dela inteira desalinhada, os joelhos. Eu falava para ela, dói os seus joelhos? Ela falou, dói muito.
muito meu joelho, eu falo isso para minha mãe, eu falo isso para todo mundo, eu não posso fazer esporte na escola. E ela é uma criança saudável, enfim. E, e ela entrava em médico, saía de médico, entrava em médico, fez todas as ressonâncias, todas as... E ninguém conseguia ver. E aí foi ela chegar no meu consultório, eu desenhei, assim, fiz o desenho para ela todo do fórceps. E aí não lembro agora os detalhes, né? Mas era isso, a cervical, a torácica, a lombar, até assim, o seu sacro, os seus joelhos. Ela, nossa, meu joelho dói muito. O pé, o tornozelo. Então, assim, enquanto você não olha para um alinhamento, qual a chance que você tem? Você vai ficar tomando remédio para sempre e pronto. E não vai dar certo. Ouvi em palestras do Rio Summit que a medicina é importante na emergência, na cirurgia, no tratamento a médio e longo prazo. Não, realmente. Eu não consigo ver. É isso, é emergência. É para isso que serve. Quebrou uma perna. Óbvio, você não vai fazer terapia crânio-sacral, você vai para o hospital. Você está com sei lá, uma, um derrame, uma coisa, uma hemorragia interna, você não vai fazer terapia. É óbvio, né, gente? Mas assim, emergência. Na hora que o prédio pega fogo, a gente chama o bombeiro. Mas o escapamento do gás, por exemplo, que fez aquele prédio pegar fogo, é o que você tem que resolver. Você tem que entender por que aquele prédio pegou fogo e evitar que aquele prédio pegue fogo de novo, né? Aí é um outro trabalho. Então, a gente está falando de saúde, a gente não está falando de apagar incêndio. Os médicos são maravilhosos de apagar incêndio. Eles salvaram a vida do meu afilhado amado. Salvaram a vida dele, lá em Londres. Eu tenho 2 afilhados lá em Londres que são meus filhos, e um deles ficou muito, muito doente, e se não fossem os médicos naquele momento, sei lá, até é difícil eu falar isso. Então, mas é isso que eles são maravilhosos para isso. Mas a gente está falando aqui de uma outra coisa, a gente está falando de uma fundação de saúde, a gente está falando de elevar a potência do nosso corpo. Essa é a frase que eu uso, repito essa frase, eleve a potência do seu corpo. Porque a gente tem, como eu falei, meu pai, horas antes de morrer, ele pulsava força dentro dele. É até o último minuto. Nós somos responsáveis pelo nosso tratamento e mudar nosso... É isso, ponto. Ninguém é responsável por você. Ninguém. A gente a gente se ajuda aqui e ali, né? Mas, assim, nós somos responsáveis pela nossa força, pela nossa transformação. Eu brinco com as pessoas, né? Eu falo, você acha que eu não estou fazendo nada, né? Porque como eu não manipulo, mesmo a pessoa na minha frente ou a pessoa longe de mim, né? Fisicamente longe de mim, eu não manipulo. Aí eu falo, você acha que eu não estou fazendo nada, né? E eu não estou mesmo. Mas é óbvio que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo possível todo o processo onde a pessoa que é responsável por aquele processo não sou eu. Eu não curo ninguém, ninguém cura ninguém. Existe isso. Isso é coisa de médico. O médico fala isso, né? Eu curei a pessoa do câncer. Não, você não curou a pessoa de câncer nenhum. Desculpe de trazer essa notícia. Você facilitou aí todo um processo, mas quem se curou foi a própria pessoa. Isso aí é um fato científico, como o sol vai nascer amanhã de manhã de novo. Nascia fórceps e tenho dores terríveis na coluna. Por isso que o quê? Toda criança que nasceu passa por um terapeuta crânio-sacral. Isso aí é para isso que eu estou nesse mundo. É para isso que eu trabalho, e eu trabalho muito, hein? Nossa, eu trabalho muito. Todo mundo trabalha muito, né? Mas eu sou uma das que trabalho muito. A gente tem que entender isso. A gente cria filho, criança sem ir ao pediatra? Não. Então, da mesma forma, a gente tem que entender que a gente não cria criança sem terapia crânio-sacral. Ponto. Então, você nasceu de fórceps? Tudo bem, o fórceps deve ter sido o que fez você nascer. Então, a gente reverencia o fórceps, gente. Tudo bem. Antigamente, eu falava mal de parto. Esse parto, aquele parto. Hoje em dia, eu não falo mais mal de parto nenhum, porque eu já vi alguns partos. E eu sei que na hora H, se é fórceps que você precisa, é fórceps que você precisa. Então, claro que tem partos, né, mais suaves, mais delicados, mais saudáveis que outros. Claro, a violência obstétrica é uma questão, eu não estou negando isso. Mas o que eu quero dizer é assim, como terapeuta crânio-sacral, tá, o seu parto foi esse? Então tá, identifique e aceita. E vamos então olhar para isso, vamos resolver isso. Então, quando a criança nasce, a criança é toda membrana
a criança não é ossificada, né? Ela é toda membrana e cartilagem. Então, o fórceps vai deixar uma marca que você fica com essa marca para o resto da vida, se você não passar por um terapeuta craniossacral logo que nasce. E aí são meus pacientes favoritos, porque eu amo todos os recém-nascidos. Eu sou apaixonada por todos os recém-nascidos, ponto. Eu fico apaixonada por recém-nascido. E aí, o que você faz? Como a gente fala em inglês, a gente fala que a gente passa, tipo passar ferro. A gente passa ferro àquela criança depois que ela nasceu. Aí pronto. Você evita assim aparelho. Depois a criança ela fica sem precisar usar aparelho, porque você já bota de novo no lugar e você já ajuda ela. A criança vem com esse autoajuste, esse volume do autoajuste bem alto, né? Mas às vezes elas não conseguem fazer tudo sozinha. Então, nasceu a fórceps, dores terríveis na coluna. É só fazer o trabalho. É só fazer o trabalho. Tem solução agora. A gente tem a linha do tempo, né? E a terapia crânio-sacral, ela vai ao longo dessa linha do tempo. Então, eu me lembro lá na escola, muitos anos atrás, foi a primeira vez que eu entrei em contato com isso. Eu estava atendendo uma pessoa, ela uma adulta, sei lá, 30, 40 anos, sei lá. E aí, eu fazendo a sessão com ela, e aí ela começou a tossir muito, tossir. Aí ela, ai, desculpa, estou atrapalhando. Eu falei, não, gente, tudo bem, está tossindo. E naquele momento, eu estava segurando uma criança de 5 anos. Eu falei, mas que estranho. Criança de 5 anos, mas ela não é uma adulta. Eu abri o olho, assim, sabe? Eu falei, será que eu me confundi? É uma adulta de 40 anos, mas aqui na minha mão é uma criança de 5. Eu de olhos fechados, né? E aí ela começou a tossir. Aí quando ela voltou, assim, acabou a sessão, ela falou, não, quando eu tinha 5 anos, eu tive uma infecção muito grande, eu fui para o hospital, uma coisa no pulmão que tossia muito. Aí eu entendi, tem muito tempo isso. Eu falei, nossa, é assim, a gente consegue, com a terapia crânio-sacral, a gente consegue, na idade que a gente tiver, a gente consegue ir onde a gente precisar ir. Se você precisar ir no momento da sua concepção, a gente vai. Se você precisar ir nos seus 3 meses de gestação, a gente vai. Eu já atendi várias pessoas que estou ali dentro do útero com ela. Ou então isso, assim, nasci a fórceps, tenho dores, a gente volta lá naquele momento. E a gente vai reintegrar essa experiência toda. Fórceps deixa uma conta bem cara. Como fazer essa terapia? Chama crânio sacral. Por que chama crânio sacral? Porque são os 2 centros de energia do corpo e porque é uma coisa só. O crânio é aqui, né? E o sacro, quem não conhece o sacro, dá um Google. Eu olho para a cara dele. São as 5 últimas vértebras da coluna vertebral. Ai, está aqui o meu sacro, depois eu pego. São as 5 últimas vértebras que se fundem e formam um osso, que é um osso muito, como diz o nome, sacro, né? Osso sagrado. É um osso muito especial, porque a nossa força de vida sai dele e vai pela medula espinhal. O caminho é esse, vai pela medula espinhal até o sacro. Então, é esse o caminho de força que a gente tem no meio da gente. Por isso que a gente chama essa técnica de terapia crânio-sacral. E também porque é um sistema crânio-sacral, porque essa estrutura toda ela pulsa vida. A gente pulsa, a gente se movimenta. É a respiração da vida. É diferente da respiração pulmonar. A gente tem a respiração pulmonar, né? Você bota a mão aqui na barriga agora, sua barriga sobe, sua barriga desce. Essa é a respiração pulmonar. E a gente tem a outra respiração, que é a respiração de vida, que é a respiração sutil, que é a manifestação desse sistema crânio-sacral, que é o que eu sou treinada. Eu sou treinada, eu me conecto com essa pulsação de vida, eu me conecto com o sistema crânio-sacral. Por isso que é tão potente, sabe? A gente está falando aqui de eu me conectar com a força de vida das pessoas. E como é que eu me conecto? Só com o foco da minha mente. É muito incrível.
Eu fico boba, eu trabalho há tantos anos, eu falo, gente, eu fico muito boba com esse trabalho, nossa, os resultados. Meu filho nasceu com fórceps, tinha muita asma e bronquite quando era criança, hoje é bem alérgico. É isso. Fórceps desalinhou todos os ossos do crânio, todos os ossos da face, porque uma coisa é o osso do crânio, outra coisa é o osso da face, né? E aí desalinha, efeito dominó, vai, cervical, torácica, e aí desalinha torácica, asma e bronquite. É isso, criança com asma e bronquite, não tem outra. E aí o médico vai dar cortisona, não é isso? Ciente de cortisona, de não sei o quê, de não sei o quê, alivia uma crise aqui e ali, mas resolver, não resolve. Com todo respeito ao trabalho único que os médicos têm nesse mundo, né? A gente ser médico também não fica, não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando de uma outra forma de você ver a saúde, sabe? Tremor essencial, sim, claro. Tremor essencial é sistema nervoso, né? Então, voltando aqui ao alinhamento, deixa eu ficar de olho na hora, gente. 9 horas eu vou começar a parar de falar, tá? O alinhamento, então, como eu falei que a gente vai do mais denso até o mais sutil, né? É, essa força de vida, ela, que também, se você for mais e mais sutil, é o despertar da consciência. O pessoal que fala de Kundalini, eu não vou falar nesses termos, eu não tenho a menor autoridade para falar nesses termos. São os textos védicos, né, que falam sobre a Kundalini, mas na verdade a gente está falando a mesma coisa, que é essa força de vida que é o despertar da Kundalini. A Kundalini é uma cobra, esse caminho da força de vida é sinuoso. É sinuoso como uma cobra. Eu, como terapeuta crânio-sacral, eu vejo o sinuoso. Eu vejo, é uma cobra mesmo, sabe? O movimento de vida dentro da gente é sinuoso. Eu vejo muito. É uma cobra. E os antigos, né, os textos védicos milenares, sei lá, 10 mil anos, sei lá quantos anos tem os textos védicos falam da Kundalini como uma cobra. Mas eu não vou falar nesses termos porque não é o meu vocabulário aqui. Mas então só que eu quero que vocês entendam que vai assim, vai desde o mais denso, são os ossos, as vértebras da coluna vertebral, até o mais sutil, que é a consciência. Sabe, a terapia crânio-sacral, ela vai do mais denso até o mais sutil. Por isso que a gente fala que é um trabalho muito completo, é a técnica mais completa que tem, porque a gente passa por todas as camadas do corpo, sabe? Se o trabalho é denso, é um trabalho de, estou aqui alinhando essa vértebra que está rodada, ok. Se o trabalho é muito mais sutil e a gente está aqui falando da consciência, do nível de consciência daquela pessoa, a gente vai fazer esse trabalho. A gente vai identificar isso, é isso que a pessoa está precisando. Tá, vou falar como é que funciona. Adianta fazer esse tratamento até o último suspiro. Ponto. Adianta fazer esse tratamento do primeiro dia da sua gestação, como eu trato de tantas mulheres grávidas, inclusive mulheres que nem sabem que eu estou grávida, e eu falo, tem uma coisinha aí, hein? E eu aviso para elas, né, do que elas nem sabem, já aconteceu. Eu olho para a cara da mulher e falo, tem coisa aí dentro? E tem. E, mas aí a gestação toda, a maioria das mulheres sabe que estão grávidas, então vem me ver. Então, desde a gestação, eu acompanho a gestação, faço trabalho de parto à distância, tá? Eu faço trabalho, eu fiz agora uma criança lá em Londres. Ai, meu Deus, gente, que loucura! Foi muito incrível. E ela tá aí, linda, maravilhosa. Até me perdi, até pensei nessa história, fiquei tão enlouquecida com essa história de alegria. Então, gestação e durante a infância e durante, os velhinhos, os idosos amam. Eu tenho minha querida, não vou dar nomes para não ser antiética, mas eu tenho a minha paciente maravilhosa, ela me vê semanalmente há uns 3 anos, semanalmente. E ela tem não sei quantos anos, né? Mais velha do que eu, idosa, assim, né? Não sei quantos anos, ela tem 70, 80, não sei. Ama. E aí eu falo assim para ela, e aí, tudo bem? Como é que você tá? Tô ótima, tô ótima. Uma senhora.
Resolve tudo com a terapia crânio-sacral, não toma remédio. Eu falo, como é que você está? Tô ótima. Só ela só me responde isso. Aí, às vezes, ela fala, não, tô com uma coisa aqui, uma coisa ali, tô com uma dor aqui, faz, pronto, fica boa. Então, assim, até o último minuto. Os muito doentes, já atendi gente hospitalizada, na época, né, do auge da Covid, atendi muita gente entubada. Então, até o pessoal do marketing, né, eles falam, você não dá para falar que é bom para todo mundo, tem que o nicho do marketing. É o maior problema que a gente tem, é de nichar. Eu falo, gente, mas é bom para todo mundo. Não pode falar isso. Você tem que escolher uma fase. Eu falo, olha, eu amo trabalhar com os bebês, os recém-nascidos, mas eu atendo com todas as idades, né? Eu e todo terapeuta crânio-sacral. Então, é difícil nichar para a gente, porque claro que dá para fazer. Não, dá, adianta fazer, não. É o que se deve fazer. A gente tem que, a gente tem que, a gente tem que entender, ainda mais com tanta história de doença, né, pandemias e tal, que saúde é outra coisa. Eu acho que a pandemia veio para ensinar isso para gente, né? Na dor na dor aprendemos que saúde é outra coisa, né? Saúde não é só tomar uma pílula mágica, uma vacina mágica, uma droga mágica, uma história mágica e aquilo que você não fez nada, você não fecha o olho, toma aquilo e resolveu a história por você. A gente entendeu que não é assim, né? A gente está entendendo que é muito mais profundo para ser saudável de verdade. Bom, vamos lá. Então, vamos falar aqui só um pouquinho, que já são 9h06. Olha, como é que funciona? Funciona assim. Como eu falei no começo, né? Eu trabalho hoje em dia praticamente exclusivamente à distância. Eu sei, gente, calma, calma, eu sei. É assim, você, de onde você estiver, e hoje em dia eu não sei nem se a pessoa está no Rio, se ela está em São Paulo, se ela é minha vizinha, se ela está Não, os estrangeiros eu sei onde eles estão, mas assim, brasileiro, eu nem sei mais quem está onde. Meu marido fala, né? Ah, essa paciente da onde? Eu falo, putz, eu nem sei. Eu vou perguntar se ela está no Piauí, se ela está em Brasília, porque o físico não importa mais. Então, é assim, é bem simples. E o simples que é o complicado para a gente, né? Porque a gente gosta do que é complicado, né? É, você, quem é que me perguntou como é que funciona, Ismael? Ismael, amanhã a gente marca uma consulta, uma sessão. Exemplo, amanhã, 10 da manhã. Aí você vem aí você fica no WhatsApp. Você faz online? Não, eu não trabalho online. Não é online porque eu não uso a internet para o trabalho, mas eu uso a internet para falar com a pessoa. Então, fica no WhatsApp, 10 horas da manhã a gente marcou a consulta. Até lá a gente já conversou, você já me falou de você, né? Falou das suas questões, dos seus sintomas, aquela coisa básica, óbvio, de consulta. Tem gente que não me fala nada, com todo respeito, os homens principalmente, né? O homem é muito bom de falar assim, sim, não, aham, minha mulher me mandou aqui. Então eu já sei como é que é. Eu falo, tudo bem, o seu corpo vai falar por você, tudo bem. Mas normalmente a gente conversa antes. E E aí, 10 da manhã, exemplo, marcou consulta comigo. Eu venho no WhatsApp e eu falo, Ismael, tá pronto? Tô. Aí você, o que que você faz? Você fica lá no seu cantinho. Seu cantinho pode ser o que você quiser, pode ser a cama, pode ser a rede da sala, o sofá, o jardim. Eu falo para as pessoas irem lá para a cama, porque a gente dorme muito com esse trabalho, porque esse trabalho vai levar você para um estado de quietude muito profundo. E isso já é terapêutico por si só. Você conseguir ficar 40, 45 minutos, que é o tempo da sessão, em profunda quietude, isso já valeu, já valeu. Se eu não fizesse mais nada, se eu só levasse a pessoa para esse estado de profunda quietude, já era terapêutico. Precisa ficar parado? Não, não precisa. Eu trato de criança correndo pela casa. Não precisa ficar parado, mas aproveita essa quietude e fica na sua. Peço para não levar eletrônico nenhum, nenhum, ainda mais criança. Ah, vou botar ele na frente do iPad. Não, pelo amor de Deus. Não, agora não tem distração. O caminho agora é para dentro. Ah, mas é uma criança. Então joga, brinca, fica brincando de Lego, faz um desenho. As crianças, quando vêm no meu consultório, eu tenho um monte de brinquedo, um monte de coisa, pintam, desenham, e eu tô contactando o sistema crânio-sacral delas, estou fazendo trabalho. Pode até estar jantando, mas assim, o adulto, já que a gente é adulto, então fica quietinho, fica na sua.
Deu vontade de fazer xixi, levanta, faz xixi, volta, não precisa ficar parado. Mas o trabalho vai levando você para um estado muito profundo, e aí você acaba dormindo. A maioria das pessoas dorme muito, então por isso que eu falo, vai logo para a cama. E aí depois, quando acaba, eu foco, Ismael, pronto, você está na minha frente. E não é porque tenho poderes extra mediúnicos, não é isso. Eu até tenho minhas habilidades, mas é um treino mesmo. Eu fui para a escola para aprender isso. É um trabalho científico mesmo, sabe? E, e aí, quando termina a sessão, eu venho no WhatsApp e falo, Ismael, terminou a sessão, tá? Aí eu mando o relatório. Isso é um outro diferencial meu e isso é uma coisa que eu faço assim porque eu sou legal. Não, porque na Inglaterra é assim, você faz a sessão, você vai embora, o terapeuta fala assim para você, tá ótimo, foi ótima a sessão, beijinho, tchau. Eu aqui não, porque eu sei que brasileiro gosta de uma conversa, de uma coisa, eu também gosto, né? Então eu acabo falando muito, as pessoas gostam muito dessa narrativa. Então eu vou falar um monte de coisas, eu vou fazer o relatório, eu vou fazer o comentário do que aconteceu na sessão. Então, eu acho que ajuda muito também para a pessoa entender, sabe? Eu vou falar do que apareceu ali. É maravilhoso. As pessoas gostam. Às vezes eu acho que as pessoas gostam mais do que eu falo do que realmente da experiência que aconteceu ali. Até porque tem muita gente que fala assim, não senti nada. E não sentir nada é porque a pessoa ainda está tão longe dela mesma, sabe? Pessoas, por exemplo, que tomam muito remédio, né? Estão tão acostumadas com essa ideia de que você anula os sintomas, né? Você suprime os sintomas. Eu tenho que trabalhar. Não, eu estou com uma dor de cabeça aqui, eu não posso. Agora essa dor de cabeça tem que acabar porque eu tenho que trabalhar. Não, gente, está com dor de cabeça, olha para sua dor de cabeça. Não posso. Então, ok, então não pode. Mas o que eu estou falando aqui é que a única forma que você tem de realmente se libertar dessa dor de cabeça recorrente que você tem é você olhar para ela e você parar e você falar no seu trabalho, não posso, estou com dor de cabeça. Eu não posso fazer isso. Bom, então, não sei. Essa é a proposta aqui, sabe? Então, é esse trabalho. Aí, o que eu vou falar para vocês? A grande notícia, que é a notícia do dinheiro. Por que eu faço nesses eventos? Eu falo sobre isso tudo, né? Porque é tudo tão novo, né? Quando eu falo para as pessoas, né? Reconhece a sua dor, olha para a sua dor crônica, dá bom dia para a sua dor crônica. As pessoas falam, não, peraí, tem certeza? Então, eu falo de coisas muito novas, assim, identificar, aceitar, né? Como é que você aceita um câncer? Como é que você aceita uma criança doente, né? Mas, na verdade, a gente aceita, a gente não acha bom, mas a gente aceita. Então, a gente não acha ruim também, a gente não acha nada, a gente só aceita. É o que nos dá força, é a única coisa que nos dá força. Então, eu falo de muitas coisas novas, então eu falo, mas aí o que eu faço também? Eu abaixo o preço desse primeiro diagnóstico, para vocês poderem entrar e vocês poderem viver, gente, porque são 9h10 da noite, eu já vou parar de falar, e agora eu vou falar para vocês viverem a terapia crânio-sacral à distância. E para isso eu baixo a sessão, eu tenho vários preços, várias propostas, tem pacote, tem isso, tem aquilo, mas de uma forma geral, a sessão individual à distância, sem desconto, sem bônus, sem nada, 397. E aqui eu baixo para R$ 97. Então, eu dou, né, gente? Eu falo, entra aí e paga uma coisa que não 97. Então, é isso, gente. O que vocês vão fazer? Vocês vão botar ali, eu quero, escreve, eu quero, lá no nosso grupo. Olha, podem ficar tranquilos, grupo. Eu sei que todo mundo tem 200 mil grupos, ninguém aguenta mais grupo, por isso que eu não falo nada no grupo, eu falo estritamente isso, assim, boto o link da sala, boto nananã, estritamente, e eu não fico enchendo o saco de ninguém, mandando 1000 mensagens, porque é chato, né? Mas lá no grupo, botam eu quero, que você vai ter esse primeiro... bota eu quero com vários O's, bota eu quero, assim, com letra maiúscula, e aí esse primeiro diagnóstico, essa sua primeira entrada, é a porta de entrada. Depois...
Eu não sei o que acontece. Vamos ver. Eu sempre falo, vamos pensar sessão por sessão, vamos pensar passo a passo. Isso, bota eu quero grande, senão eu não vou ver vocês, eu não vou ouvir e eu vou ignorar vocês. A minha agenda é cheia, gente. Minha agenda é cheia até demais. Ai, meu Deus do céu. Eu não consigo falar não também, eu tenho esse problema. Então, antes eu não tinha horário. Eu trabalhava. Isso, eu quero assim. Ó, tem que botar eu quero com no mínimo 7 Os, senão eu não vou olhar. Ó, Carla, quantos Os tem aqui? É isso, senão eu não vou nem olhar para vocês. Não, e aí antigamente, o que eu fazia? Eu atendo qualquer hora. Aí eu trabalhava assim, terminava de trabalhar 1 hora da manhã, confesso. Isso. Ó, Adriana, se não fizer que nem a Adriana e não botar a mãozinha assim, ó, não faço. Então, tem que ser assim, muito, eu quero muito, berrando eu quero, senão eu vou ignorar vocês. E eu atendia assim, às vezes terminava de trabalhar 1 hora da manhã, tinha começado às 7 da manhã. Eu falava, não, gente, parou. Agora eu já instalei, meu marido, coitado, meu marido que lute, né? Isso. Se não botar um quero enorme, eu não vou atender vocês. Eu quero muito, melhor. Eu quero muito. Não, gente, olha, tô amando. Isso, exatamente. Tem que ser assim, no escândalo. Olha, gente, eu vou te falar, é muito gostoso. O problema é esse, é muito gostoso. É uma sessão. Outro dia uma pessoa falou assim para mim, eu mandei uma mensagem, eu falei, você estava dormindo? Ela falou, não, eu estava voltando de Nárnia ainda. Eu falei, a pessoa vai a Nárnia. Ela fala, não é que eu... É isso, Lucy, exatamente, gente. Não, aí eu vou atender de 1 a 1, tá? Pode deixar, eu vou mandar mensagem no privado de 1 a 1. Para a gente marcar direitinho, porque a agenda às vezes fica realmente muito cheinha. Não, aí meu marido era assim, vamos jantar? Não, estou trabalhando. Ele falou, jantar, gente, não pode mais jantar. Então agora eu falei, acabou. 7 da manhã às 7 da noite. Depois das 7 da noite, 7 aí termina 8, né? A sessão inteira dura 1 hora, mais ou menos, porque eu falo um pouquinho com a pessoa, a sessão propriamente dita 40, 45 minutos, e e aí depois tem o áudio. E além do áudio, o áudio às vezes vem um audião, eu mando alguns. Teve um paciente, meu homem, eu recebi esse feedback, tá? Mas o homem falou assim para mim, Roberto, te ouço que nem um podcast. Eu vou correr na lagoa, aqui no Rio a gente vai correr na lagoa, em volta da lagoa, e eu fico ouvindo você. Eu falei, entendi, tu falei muito. Mas se eu não falo muito, as pessoas reclamam que eu não falo muito. Então eu mando, às vezes, 20 minutos de áudio, as pessoas vão ouvindo aos poucos, né? Vem muita informação, os áudios realmente. Os áudios, ó, vou te falar, não é todo mundo que faz o que eu faço, não. Gente, estou amando esses eu quero. Vai mandando, eu quero. Vai mandando, eu quero. E assim, não sou eu, sabe? É claro que eu sou muito dedicada, esse trabalho é minha vida, tá? Eu sou muito dedicada a esse trabalho, muito, muito. Não só esse trabalho, mas a saúde. Eu sou antropóloga. Eu fiz Universidade de Antropologia em Londres, fiz antropologia médica. Então, assim, a minha vida inteira, desde criança, eu falava que eu ia ser médica quando eu era criança, que eu ia ser médica neonatologista, eu ia cuidar de bebê recém-nascido. Aí virei antropóloga, médica. Então, assim, a minha vida inteira foi, como eu falei, eu leio livro para eu relaxar, eu coloro o livro de anatomia. Então, eu sou muito dedicada, eu trabalho o tempo inteiro com isso. Outro diferencial, muitos terapeutas da terapia crânio-sacral fazem um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, um pouquinho daquilo. Eu não, eu faço terapia crânio-sacral exclusivamente. Então, eu tenho muitos anos, eu estudei muito, então o negócio aqui é bem. Eu sou muito séria como profissional, mas não é sobre mim isso, entende? Eu sempre falo isso. Na época que eu fiz o meu site, né, a menina, a designer que foi fazer o site, ela falava, porque é Roberta, porque é Roberta. Eu falei, olha só, não é assim que eu quero que você faça. Eu quero que você fale, a estrela do site, o foco do site é a terapia crânio-sacral. Aí lá no final, você fala assim, quem faz isso é a Roberta. E não é falsa modéstia, nada disso, não. É porque é isso mesmo, eu falo, gente, venham conhecer a terapia crânio-sacral. Claro, essa é a minha vida, é meu trabalho, e eu sou muito dedicada. Quando a pessoa fala, vou fazer com não sei quem, pergunta para essa pessoa quanto tempo ela estudou, sabe?
qual é a profundidade com o trabalho, porque como é um trabalho, inclusive à distância, ou mesmo se não for à distância, é um trabalho muito sutil, que você mal toca na pessoa, às vezes fica uma coisa muito, sabe? Ai, estou sentindo umas energias aqui. Não, 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 não. Eu quero que você me fale qual é o nervo craniano que está sendo comprometido aqui nessa paralisia facial dessa pessoa, por exemplo. Esse outro dia chegou para mim com nevralgia do trigêmeo. Nevralgia do trigêmeo é o trigêmeo, o nervo trigêmeo, o nervo craniano. Então, assim, você tem que saber a sua anatomia de verdade. É a vida das pessoas, sabe? É uma mãe que entrega um bebezinho recém-nascido para você e fala: esse bebê tem crise epilética. Lá em Londres, atendia muita criança muito comprometida. Eram as clínicas da sexta-feira, eram aquelas crianças, assim, cada uma com um problema maior do que o outro. São, inclusive, as que eu amo. Eu não sei o que eu tenho, eu gosto de criança comprometida. Eu amo elas. E, então, é assim, você está lidando com coisa muito séria aqui, sabe? Mas é isso. Já falei, já falei, já falei. Não vou falar mais. Eu ia falar sobre o alinhamento nosso de todo dia. Só vou falar uma coisinha aqui rápida, né? Porque também não é assim, eu tenho que ir na terapeuta para terapeuta, mesmo que seja uma terapeuta crânio-sacral, que está falando, que está comigo, que a solução está comigo, mas eu estou indo nela para ela poder fazer. Tudo bem, tem isso. Porque ninguém faz nada sozinho, a gente precisa um do outro, a gente precisa ir ao terapeuta crânio-sacral, nasceu o seu neném, você leva, tudo bem. Mas tá ótimo, Lourdes. Mas também tem o nosso dia a dia, isso é muito importante também, sabe? Eu falo muito disso. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou muito, naturalmente muito com a cabeça lá nas estrelas. Nasci assim. Então, qual é o meu desafio? Pezinho no chão. Esse é o meu desafio. Então, todo dia eu tenho que botar. Isso é alinhamento. É botar o pezinho no chão. Isso é como eu me alinho, todo dia. Por que eu moro no Rio de Janeiro hoje em dia? Eu posso morar onde eu quiser, assim, né? Eu sou metade inglesa, eu posso estar... Meu marido é inglês, meu marido adora neve, ele quer morar lá. Por que eu não saio daqui? Porque eu preciso da praia. Por que eu não saio do Rio? Do Rio eu vou para o sul da Bahia. Porque eu preciso da praia. Hoje eu estava na praia, no meio da semana, eu falo, gente, olha só, eu não tô aqui de coisa, não. Isso aqui é meu alinhamento, isso aqui é meu trabalho. É que nem eu ler um livro de anatomia, eu ir à praia. Então, que é onde eu me alinho. Então, todo dia, eu falo muito disso no Instagram também, né? O seu alinhamento diário. Eu fiz uma postagem, né? O controle remoto do seu alinhamento está na sua mão. O que é é você observar a sua própria respiração. Buda falou disso há quantos mil anos atrás? Buda falou, né? Na verdade, foi o que Buda falou. Ele falou fundamentalmente isso. Olha para a sua respiração, leva a sua atenção para o seu nariz. A água salgada cura tudo, né, gente? Não, tudo. Eu falo, eu vou para meu, eu vou fazer minha terapia agora, eu entro no mar, sai outra. Para mim, é assim, é por isso que eu moro no Rio, né? Essa confusão toda do Rio, essa cidade pacata, né, que a gente mora. Por que eu fico aqui? Bom, primeiro que eu nasci aqui, mas é porque eu moro do lado do mar, né? Então eu preciso fazer isso. Mas assim, Buda, né? Buda, ele falou isso. Leva a sua atenção para o seu nariz, para a sua respiração, para o ar que entra e sai do nariz. Buda falou isso, ponto. Essencialmente, foi o que ele falou. Que nem Andrew Taylor Still, no começo aqui eu falei, né? Que ele falou, o alinhamento é o que erradica doença, fundamentalmente, e aí nasceu a osteopatia. Buda falou, leva a sua atenção para o seu nariz e olha o ar entrando e saindo. Pronto, é o budismo. Porque ele falou, né, que é assim que a gente olhar para a nossa respiração é olhar para a nossa mente. Eu fiz uma postagem esses dias no Instagram, me siga no Instagram, olhar para a nossa respiração e é olhar para nós mesmos, né? Olhar para nossa mente, é olhar para o nosso funcionamento do sistema, é olhar para o nosso sistema nervoso. E como o trabalho é pela identificação, é quando a gente identifica o nosso funcionamento do nosso sistema nervoso que a gente se alinha. Então, é diário, sabe?
Tá acabando a minha bateria. Quando acaba a minha bateria, que eu tenho que ir embora. Outro dia, só para terminar, eu vi uma pessoa falando uma coisa que eu amei. Ela falou assim, uma pessoa super famosa, uma atriz super famosa americana. Aí ela falou assim, é brain break, em inglês, brain break, assim, a pausa para o cérebro. É porque tem essa, né, brain break, fica essa rimazinha. A pausa para o cérebro. Ela falou, no meio do dia, para. No meio da loucura, para. E aí, dá uma observadinha em você. Pode ser 1 minuto. Você não precisa agora ficar todo vestido de guru e ficar meditando o dia inteiro. Não, é assim, é no meio da loucura, é dentro do ônibus, sabe? É no trânsito, é no supermercado, é assim, dá uma olhadinha para você, você se alinha na hora. Então, assim, eu falo disso no Instagram, a gente também precisa fazer o nosso trabalho diário de alinhamento, sabe? Não é tudo na mão também da terapeuta, né? Bom, chega, tchau. Acabou minha bateria, está acabando minha bateria. Eu necessito, tem curso dessa técnica. Essa é uma grande história. Eu vou falar sobre isso. É, eu vivo, me pedem para fazer, e eu estou escrevendo um curso, vai ter curso. Eu não vou ensinar do zero. Eu acho que até agora não é esse o meu papel, ensinar do zero, mas eu vou falar sobre a expansão. A pessoa que já começou, já se iniciou nesse caminho e eu vou expandir ela. É o que eu vou falar nesse congresso na Bélgica ano que vem. Eu vou falar para os terapeutas. Eu acho que o meu papel é expandir aquilo que já começou. Pode ser que lá na frente eu comece do zero, mas eu acho que não é esse meu papel ainda, pegar uma pessoa do zero, sabe? Então, tem curso, eu vou dar curso. Eu vou dar curso, sim, tá? Mas vai estudando anatomia, então, gente. Tem que estudar anatomia para fazer terapia cansacral. Não é só ficar falando que eu estou sentindo umas energias aqui, não. Não, é falar assim, qual é o nervo craniano, sabe? Qual é a vértebra que está rodada? Você está olhando para osso, você está olhando para músculo, você está olhando para víscera, você está olhando para meninge, qual é a qualidade das meninges embaixo do osso do parietal. É sério o negócio, sabe? Você tem que saber, you have to know your shit. Como o pessoal fala, você tem que saber a sua parada, porque senão não vem os resultados, né? Por que os resultados aqui vêm? Porque o trabalho é fundo mesmo, sabe? E aí você precisa de poucas sessões também, sabe? Às vezes as pessoas falam, mas é uma grana, mas é rápido também, você faz pouca sessão, já resolve tudo. Do que você ficar comprando caixinha de antibiótico. Quanto que custa uma caixa de antibiótico, gente? É uma fortuna. E não resolve, né, do jeito que tem que resolver. Bom, gente, beijinho, beijinho, tchau, tchau, como diz a Xuxa.